Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje são 8 de março de 2021. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Ontem nós falamos sobre as mulheres abençoadas. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres cristãs, guerreiras, vencedoras, batalhadoras. Hoje é 8 de março de 2021. Hoje é a mensagem número 67. Nós vamos fazer 3 mensagens sobre mulheres. Ontem foi sobre as mulheres abençoadas, ou seja, mulheres que não poderiam ter filho, eram estéreis, algumas já tinham idade avançada, mas Deus abençoou essas mulheres. Ontem nós falamos sobre essas mulheres abençoadas. Hoje, 8 de março, vamos falar sobre as mulheres guerreiras, as mulheres que com certeza, com a sua maneira de agir, de viver, de falar, de ensinar, mulheres que deram exemplos para que as mulheres e os homens também possam ver que Deus pode usar quem Ele quiser, na época que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ontem falamos sobre aquelas mulheres que foram abençoadas por Deus para ser mãe, que para a medicina era impossível, mas hoje vamos falar sobre algumas mulheres que foram guerreiras, abençoadas, foram cristãs, foram exemplos de mulheres. Vamos começar por Débora. O que é que significa a palavra Débora? Débora significa abelha. Abelha responsável pela produção de mel, né? Coisa tão boa, mel. Então, a palavra Débora significa abelha. Foi a primeira líder, a primeira juíza ali de Israel. Ela era profetisa, era cantora, compositora, era uma dona de casa, era conselheira. Débora foi um exemplo de mulher, foi uma grande líder, uma profetisa, uma mulher sábia, uma mulher que pessoas gostavam de ouvir, pessoas gostavam de receber conselhos de Débora, porque além de sábia, era corajosa, era determinada, era uma mulher que foi exemplo, foi a primeira juíza ali de Israel. Então, para a gente ter uma ideia como é que Deus faz, Deus usa mulher, usa criança, usa idoso, quem Ele quiser. Outras mulheres que com sua determinação, com a sua oração, com a sua fé em Deus, conseguiram vitórias. Quem diria, né? Uma mulher estéril, orar, Deus escutar e atender. Ana, né? Quem não conhece a história de Ana? Ana tinha desejo de ser mãe, né? E ela orou ao Senhor, uma oração fervorosa. E Deus ouviu e Deus atendeu, porque Ana mostrou a fé nesse Deus maravilhoso. Como é que pode, hein? Uma pessoa ser estéril e agora pedir a Deus que tenha um filho? Como, né? Mas para Deus tudo é possível. Outra mulher também que foi exemplo foi Esther. Esther com certeza também foi um exemplo de mulher, uma rainha, né? A rainha Esther. Mesmo sabendo que já existia um decreto para que o seu povo fosse eliminado, mas Esther mandou uma mensagem para o seu povo, um recado. Diga lá ao meu povo que vamos orar. Mesmo sabendo que eles estão já determinados para ser exterminados. Mas Esther convidou o seu povo para orar e jejuar durante 3 dias. E aquele povo não foi eliminado. 3 dias de oração e de jejum. E muita confiança nesse Deus maravilhoso. Outra mulher também que era sábia era Abigail. Uma mulher que dava conselhos, uma mulher muito sábia. Outra mulher que foi agraciada por Deus foi Maria. Maria foi agraciada por Deus.
Deus viu graça em Maria e Deus abençoou para que ela fosse a mãe do Salvador da humanidade. Maria recebeu uma bênção de Deus. Mas quem morreu por nós lá na cruz foi Jesus. Foi Ele quem morreu lá na cruz para pagar o meu e o seu pecado. E através da pessoa de Jesus Cristo é que nós temos a ligação com Deus. A Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e os homens que não seja Deus, que não seja Jesus. Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. Jesus é o mediador. E ele nasceu de uma mulher, Maria, que Deus achou graça nela e o abençoou para que ela ficasse grávida do Espírito Santo. É assim que Deus faz. Uma mulher que tinha um coração bom, como aquela sumanita, ela tinha receptividade, ela era caridosa. Essa sumanita recebia Eliseu ali na casa dela. E ela resolveu fazer um quartinho ali para ele. Fazer um quartinho aqui para ele, botar as coisinhas aqui para ele jantar, dormir, no outro dia tomar café e seguir caminho. A sumanita tinha um coração bom de ajudar o profeta, o homem de Deus, sem nenhuma troca. Ela não o ajudou pensando em ter uma troca, mas Eliseu sabe também que Deus é Eliseu. Eliseu era um profeta. Profeta significa boca de Deus. E quando o profeta diz, vai acontecer isso, acontece. Porque ele profetizava de acordo com a vontade de Deus. O profeta era a boca de Deus. Era como se fosse Deus falando. E Eliseu disse para aquela sumanita, você vai ter um filho próximo ano. Como é que ela ia acreditar, né? Uma mulher idosa, uma mulher estéril e ter filho. Mas Deus usou Eliseu, disse Eliseu, diga a essa mulher que ela vai ter um filho. E ela teve um filho. Então mulheres que tinham um coração bom, é isso que Deus vê na gente, o coração. Deus não vê aparência não, porque o homem aqui na terra ele vê aparência, chega até julgar. Isso é pecado, julgar. Só quem julga é Deus. Mas Deus vê o coração do homem. Deus não vê a aparência. Deus não vê os erros. E pelo contrário, Deus vê o erro, o homem se arrepende e Deus perdoa. É assim que Deus faz. Seja um homem, seja mulher, não podemos julgar. Mas na Bíblia também fala de uma mulher que tinha um coração bom. E Deus conhece o coração de cada um, né? Dorcas, uma costureira que se preocupava com os pobres. Uma mulher caridosa, fazia roupas para os pobres, para as viúvas. Dorcas era uma costureira que tinha empatia. Ela se preocupava com os pobres. E um dia ela chegou a morrer. E sabe quem foi que ressuscitou Dorcas? Pedro. Pedro ressuscitou Dorcas. Uma mulher que fazia caridade. Uma mulher com coração bom. E Deus conhece e abençoa as pessoas que têm coração bom. Muitas pessoas de coração bom. Raabe era uma prostituta. E Raabe protegeu ali os espias de Josué, que ia depois tomar posse ali de Jericó. Raabe protegeu os espias, mas ela fez um pedido. Olha o coração dela. Ela fez um pedido. Assim como eu estou protegendo vocês, proteja a minha família quando vocês vierem tomar posse dessa terra. Proteja a minha família. Raabe pensou da família dela. Muitas mulheres boas na Bíblia. E aqui na terra tem muitas mulheres boas, de coração bom. E para finalizar, vou falar de duas mulheres. Mãe e filha. Ou seja, a avó e a mãe de Timóteo. Mulheres que eram cristãs, mulheres que eram tementes a Deus e mulheres que também ensinaram ao seu filho. Lóide, a avó de Timóteo, ensinou a sua filha Eunice. Eunice era a mãe de Timóteo.
Então a gente está vendo aí a mãe, a avó, duas mulheres cristãs que se preocupavam em ensinar os seus filhos. Lode ensinou a Eunice e Eunice ensinou a Timóteo a temer a Deus, a obedecer a Deus e estar nos caminhos de Deus. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Hoje nós vimos aqui a história de algumas mulheres que foram abençoadas por Deus, mulheres vitoriosas, mulheres exemplares, como Débora, Ana, Esther, Abigail, Maria, a mulher sumanita, Dorcas, Raabe, Lode e Eunice. Algumas mulheres, são muitas mulheres, aí vou citar aqui o nome de outras, eram muitas, só para a gente ter uma ideia como é que cada uma era usada por Deus e eram vitoriosas. Mulheres tementes a Deus, mulheres obedientes a Deus e mulheres sabiam que Deus era o Deus do impossível, que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Deus é misericordioso e que Deus vê o coração de cada um. Que nós possamos meditar nesta palavra de hoje. Não só você mulher, mas você homem, você jovem que está ouvindo essa mensagem. Guarde no seu coração. Vale a pena ser obediente, temente a Deus e andar nos caminhos do Senhor, porque por maior que seja a luta, maior será a vitória. Nós vimos algumas mulheres vitoriosas. Amanhã, dia 9, nós vamos encerrar essa série de mensagens. Ontem foi sobre mulheres abençoadas. Hoje foi sobre mulheres vitoriosas. E amanhã nós temos uma mensagem para encerrar esses 3 dias, de mensagens sobre as mulheres. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser.